Bom dia, aula 18, módulo 3. Vamos apresentar uma sequência de mini casos clínicos em dependência à nicotina, com forma de exercitar os conhecimentos do curso. Declaro que não tenho conflito de interesse, seja com a indústria farmacêutica ou com a indústria do tabaco. E para introduzir os casos clínicos, em linguagem poética, vou lhes apresentar um acróstico da dependência a partir da história de um paciente que atendi há alguns anos. De repente, doutor, tornei-me dependente. Era apenas uma tragada no início. Produzia uma sensação de prazer e alívio. Estimulava-me a dançar, me desinibia. Nas festas e rodas de chope era companhia. De tanto experimentar, tornei-me tolerante, e quando percebi, já acordava fumante. Na ausência do tabaco, fissura e abstinência. Compulsão, desespero me traz esta dependência. Inúmeras tentativas fiz até conseguir parar o tabaco. Agora, a cada dia, luto para manter-me sem cigarro. A primeira história de vida e tabaco que vou lhes apresentar é de um homem de 55 anos, procurou o nosso serviço há 15 dias devido à falta de ar. Vive em área rural de Nova Friburgo, produz frutas finas. São 11 horas da manhã e até agora fumou 5 cigarros desde o momento que saiu de sua casa às 6 horas da manhã. Um breve resumo de sua história tabágica: ele fuma 40 cigarros por dia atualmente, tem um monóxido no ar respirado de 48 partículas por milhão, o normal é até 6. O primeiro cigarro fuma ao despertar, mas eventualmente fuma de madrugada. Começou a fumar aos 16 anos e a escala de Fagstro ele tem 10 pontos mais, que nós chamamos 10 plus, porque fuma de madrugada. Pensa em marcar data? Não, tem dificuldade para marcar uma data para a parada. O seu consumo foi evoluindo. Dos 16 aos 30 anos fumava 15 cigarros por dia em média, passando para um maço entre 30 e 33 e a partir daí, até a idade atual, para 40 cigarros por dia. Só conseguiu parar no ano passado, quando esteve hospitalizado por uma exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica e em seguida por ter tido um quadro de pneumonia. A sua DPOC, a classificação Gold 3, uma DPOC moderada. Bom, vejamos então a carga tabágica deste indivíduo. Calculamos a carga tabágica dividindo o número de cigarros fumados por dia por 20, que é o número de cigarros que tem uma carteira, versus o número de anos que fuma. Então esse indivíduo teve que ser feita uma ponderação, porque ele fumava quantidades distintas durante os diversos períodos da vida. A carga tabágica dele é bem elevada, 57,5 maços ano. O grau de dependência dele é muito elevado, Fagstro 10. Em relação aos estágios de mudança, ele está contemplativo. Sabe que precisa parar de fumar, mas a vontade de fumar ainda é muito grande. Portanto, ele é um sujeito ambivalente. Então vamos ver como está a dependência dele em relação à motivação. Então ele tem uma motivação baixa e uma dependência alta. Logo ele vai precisar de uma abordagem intensiva para parar de fumar. Mas qual seria o prognóstico dele? Consegue parar de fumar? Então nós vamos discutir isso depois, como uma das perguntas do nosso fórum dessa semana. Vejamos então o segundo caso. Uma mulher jovem, professora de educação física, compete como atleta na modalidade de triatlon, foi à consulta com o único objetivo de obter um atestado médico para habilitar-se a uma prova que exige alto desempenho. Ela fuma 5 a 6 cigarros por dia e nos finais de semana chega a dobrar a quantidade de cigarro. Fuma o primeiro cigarro após o meio-dia. A escala de Fagstro dela é igual a 0, uma dependência muito baixa. Começou a fumar aos 17 anos de idade, portanto há apenas 8 anos. Sempre fumou entre 5 e 10 cigarros por dia. Nunca fez uma tentativa séria para parar de fumar. Diz que não sofre
de nenhuma doença, se diz saudável, e ocasionalmente fuma maconha à noite. Então, fazendo o mesmo raciocínio da carga tabágica, a carga tabágica dessa jovem, também ponderando, já que ela fuma entre 5 e 10 cigarros por dia, a carga tabágica dela é entre 2 e 4 maços por ano. Depois vamos ver o desfecho desse caso também no Fórum de Tabagismo. O grau de dependência dela, portanto, é muito baixo. E na classificação dos estágios de mudança de prostática e de incremento, ela estaria no estágio pré-contemplativo. Então, resumindo, na tabela 2x2 preconizada por Robert West, ela tem uma motivação baixa e uma dependência baixa. Para parar de fumar, ela também vai precisar de ajuda, principalmente ajuda comportamental. Então, qual é o prognóstico que vocês acreditam que vai ser dela, ser ou não ser fumante? Então vamos ver no fórum depois. Vamos passar para o terceiro caso ilustrativo. Homem, 67 anos, aposentado, internado, com cefaleia, mais crise hipertensiva, pressão de 160 por 100 milímetros de Hg, hipertenso, portanto, em tratamento irregular. Por ter renda insuficiente, realiza trabalho complementar. É viúvo desde os 50 anos, sem filhos, sem companheira e vive sozinho. Bom, vejamos a história tabágica dele. Fuma 60 cigarros por dia. Olha o monóxido no ar respirado. 54 partículas por milhão. Fuma o primeiro cigarro no café da manhã e acorda à noite para fumar. É mais um caso de FAG 10 Plus. Começou a fumar aos 20 anos. Entre 20 e 50 anos, fumava 20 cigarros por dia. A partir da viuvez, passou a fumar 40 a 60 cigarros por dia. Nunca conseguiu parar de fumar e nem pensa em parar. Entre as doenças das quais é portador, diabetes insulino dependente, hipertensão maligna, obesidade e episódios intermitentes de depressão. Fazendo a mesma avaliação ponderada, vamos encontrar que a carga tabágica desse fumante é extremamente alta, 72,5 maços ano. O grau de dependência dele é muito elevado e o estágio de mudança dele é pré-contemplativo. Ele não pensa em parar de fumar, não cogita essa possibilidade. Então, fazendo também a tabela 2x2, ele tem uma motivação baixa e uma dependência alta. E qual seria o prognóstico deste paciente? Qual deveria ser a conduta no caso dele? Vamos discutir também no nosso fórum da semana. Por último, nós vamos mostrar 2 casos completos de história de vida e tabaco, de situações especiais de pacientes. Primeiro, a mulher de 51 anos, dona de casa, com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e transtorno da ansiedade. Procurou um ambulatório de pneumologia para deixar de fumar. Deseja parar de fumar, pois está no seu limite, e o companheiro exige que pare para casar-se com ela. Se não parar, não caso. Assim ela dizia. Se trata de ansiedade e refere a episódios depressivos. Tem diabetes, hipertensão e colesterol alto. Bom, vejamos a história tabágica dela. Fuma 40 cigarros por dia. O primeiro cigarro logo após tomar o café da manhã. Começou a fumar com 15 anos. O índice maços ano dela é 47. Consumo ao longo da vida até os 40 anos foi um maço. E a partir dos 40 passou para 2 maços por dia. Nunca fez uma tentativa séria para parar. Afirma que gosta de fumar e que o cigarro é um companheiro. Sofre de diabetes mellitus, hipertensão, hipercolesterolemia, transtorno de ansiedade generalizada, usa diazepam 10 mg por dia. E um detalhe curioso é que ela apresenta várias cicatrizes de queimadura de cigarro nas mamas. Bom, os fatores preditivos para a cessação dessa paciente. Vejamos. A escala de Fagsto dela, 7 pontos, elevada. A monoximetria no ar expirado, 30 partículas por milhão, na primeira semana de tratamento. O índice de massa corpórea dela, 32, tem já uma obesidade grau 1.
O estágio motivacional contemplativo, ela tem dificuldade para marcar uma data. A balança de decisão, os motivos para parar são iguais às razões para fumar, ou seja, elas se encontram ambivalentes. Quanto à autoeficácia, ela tem prontidão e importância moderadas e confiança baixa. As principais associações comportamentais: café, depressão, refeições, amigas fumantes. As barreiras: quadros de ansiedade e transtorno depressivo. E a rede de apoio principal é o companheiro. Bom, fazendo a avaliação prognóstica dela, o grau de dependência dela é elevado, estágio de mudança contemplativo, então, assim representado na escala 2x2, motivação baixa e dependência alta. E a autoeficácia, conceito que estamos introduzindo nesse caso, média, o quanto a pessoa se sente capaz ou confiante de alcançar um objetivo, no caso, parar de fumar. O desfecho do caso foi o seguinte: a paciente fez abordagem intensiva, mais acompanhamento psicológico e com o psiquiatra, submeteu-se ao protocolo combinando farmacoterapia com abordagem cognitiva comportamental, usou inicialmente bupropiona no esquema clássico, bupropiona 150 mg, porém não conseguiu reduzir o número de cigarros em 8 semanas, pois aumentou o nível de ansiedade. Foi avaliada simultaneamente com um psiquiatra, que prescreveu fluoxetina 20 mg por dia e manteve a BUP no esquema que ela já estava, 2 vezes ao dia. No segmento, precisou introduzir a reposição de nicotina de 21 mg, inicialmente 4 semanas, depois 4 semanas do adesivo de 14, depois mais 4 do de 7, associado à BUP e à fluoxetina. O tratamento durou 24 semanas e ela manteve a BUP durante as 24 semanas e retirou a reposição de nicotina com 12 semanas e manteve a fluoxetina continuamente. Quanto ao desfecho, ela parou na 12ª semana de tratamento e fez acompanhamento presencial até o 6º mês e depois trimestral. Ela continuou abstinente durante 1 ano e teve que aumentar a dose da fluoxetina a partir do 6º mês de abstinência para 40 mg. Os impactos na qualidade de vida e os significados para essa paciente foi que ela se apresentou mais tranquila, conseguiu estabilizar o peso e mostrou a certidão de casamento para a equipe ao completar 1 ano sem fumar e recebeu o seu certificado de 1 ano livre do tabaco. O que há lá fora? Uma vida que não pode seguir tragada e jogada fora. Aqui temos algumas representações da arte moderna abstrata alemã, de emoções, contemplação e inesquecível. Por último, vamos mostrar um caso de uma mulher, 52 anos, professora com distúrbio psiquiátrico e CA de mama. Com essa ilustração de Edvard Munch, um quadro chamado Separação, que é um pouco do que os fumantes relatam que acontece quando deixam de fumar. Então, essa mulher tem 52 anos, é uma professora readaptada, foi encaminhada pelo psiquiatra, deseja parar de fumar, usou adesivo de nicotina na primeira tentativa. Faz tratamento de transtorno esquizoafetivo do tipo misto e CA de mama. Bom, vejamos a história tabágica dela. Ela fuma 40 cigarros por dia e pode chegar a 60 no final de semana, dependendo do nível de estresse dela. Fuma o primeiro cigarro logo a despertar e de novo, às vezes de madrugada. Começou a fumar com 18 anos, durante a primeira internação psiquiátrica, quando lhe ofereceram cigarros, que infelizmente é um costume muito grave esse dos centros psiquiátricos, de oferecer cigarros para os pacientes psiquiátricos que precisam de tratamento durante um determinado período. Qual foi o seu consumo por dia?
Entre 18 e 30 ela fumava 20 cigarros por dia. Entre 30 e 52 anos, 40 a 60 cigarros por dia. O índice Marsuzano dela, portanto, estava em 36 e 48. Essa paciente já havia feito 4 tentativas para parar de fumar. Quando fez a cirurgia, seguida da quimioterapia do câncer de mama, ela chegou a ficar 3 meses sem fumar. Em relação à história patológica pregressa, ela refere crise convulsiva na infância, o CA de mama, ela faz uso de tamoxifeno, compulsão alimentar, ansiedade e o transtorno esquizoafetivo. Ela utiliza vários medicamentos psicotrópicos. Bom, quais são os fatores preditivos do caso desta paciente? A escala de Fahrenheit 10 mais ou 10 plus, o monóxido de carbono no ar expirado 44 partículas por milhão na entrada dela no programa. Com relação à motivação, ela deseja marcar uma data da parada em 30 dias. Os motivos para parar são mais relevantes do que as razões para fumar na balança de decisão dela. Em relação à autoeficácia, ela tem um estado de prontidão média para iniciar o tratamento e tem uma confiança e importância alta que ela reputa em relação a conseguir esse objetivo. As principais associações comportamentais são café, telefone, tristeza e após as refeições. As barreiras são o estresse, a ansiedade e depressão, e a rede de apoio é bem ampla, colegas, médicos, a psicóloga e os familiares. Bom, vejamos a avaliação prognóstica dela. O grau de dependência é muito elevado, ela se encontra no estágio de mudança preparada à paração, ou, como chamamos também, determinada a parar. Portanto, a dependência dela é alta, mas a motivação também é alta. E a alta eficácia dela é consideravelmente alta. Bom, vejamos o segmento de desfecho terapêutico. Ela fez abordagem intensiva em grupo, associado ao monitoramento com um psiquiatra. Submeteu-se ao protocolo com farmacoterapia e abordagem cognitiva comportamental, usou reposição de nicotina mais varenicrina associadas. E depois também associamos a pastilha de nicotina. Ela realizou 6 sessões seguidas na parte inicial do protocolo de tratamento para a parada. A duração do tratamento da varenicrina foram 12 semanas, a reposição de nicotina 16 semanas e a pastilha ela usou até completar 32 semanas. Ela fez a manutenção, acompanhamento presencial até o 6º mês e depois trimestral, atingindo 1 ano de abstinência. O desfecho dela, então, foi a abstinência continuada, completou 1 ano sem fumar e, mais recentemente, com o monitoramento que fazemos após 1 ano, ela se mantém sem fumar, portanto, já há quase 5 anos. Desfecho clínico em geral, ela não teve recidiva do câncer de mama e teve uma notícia boa, reduziu as doses dos psicotrópicos. Em relação às mudanças na qualidade de vida e significado no trabalho, ela finalizou o curso de pedagogia e começou a trabalhar em orientação vocacional. Note-se que no início do tratamento ela estava afastada da sala de aula. Há esse grito há tanto tempo reprimido, se solte deste peito redimido. Então, mais algumas representações, agora de pintura de Edvard Munch, sobre a ansiedade, sobre o desespero e a famosa O Grito. Muito obrigado.